Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Deus, eu glorifico, dou graças ao teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Teu Espírito Santo vai e vem sobre nós, nos conduza nesta noite. Quebranta, Deus, nossos corações. Abra, Deus, nosso entendimento para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, esse texto de Paulo, ele vai nos lembrar daquilo que nós já sabemos. Às vezes, espera um sermão assim, chega lá e falar uma coisa tão diferente. Não. O entendimento que nós temos, mas o mais complicado não é nem compreender. O mais complicado que eu acho que nós já sabemos, compreendemos e não colocamos em prática, ou às vezes esquecemos ou não importamos como deve ser. Mas esse texto ele faz essa relação aí entre Deus e os homens, né? Que Deus criou o homem, diz lá, com um propósito, né? E qual o propósito que Deus criou o homem? De glorificar a Deus, de se relacionar com Ele, glorificando a Deus. Mas aí todos nós já sabemos também que o homem muito rápido se perdeu, pecou, perdeu esse relacionamento, precisava voltar para Deus e precisava agora, já não tinha mais a condição de falar diretamente com Deus, precisava de um mediador, de um intercessor, de alguém que fizesse essa ligação entre eles. E este homem, ou essa pessoa, este Deus, né, Jesus Cristo, que faz essa mediação, esse intercâmbio entre Deus e os homens. E para que isso pudesse acontecer, Jesus Cristo veio, nasceu de uma mulher, se tornou homem, provou de perto da humanidade dos homens, né, exceto no pecado, mas com os desejos, com as paixões, não se sucumbiu a elas, lógico, com as dores, para entender e ser de fato verdadeiro em tudo que ele fosse fazer. Então nós lemos e sabemos aí na Bíblia sempre o Filho do Homem, ou o homem Jesus Cristo, esse que é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus Cristo de fato é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador, o único mediador diante de Deus que nós temos. Lógico que outras religiões, outras denominações coloca aí, né, outras mediadores. Então quando você vê no espiritismo, outras coisas, médium, né, que vem esse de mediar, mas nós não temos. Nós temos Jesus Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E mesmo a confissão, né, vai pesquisar a confissão de fé batista de 1689, olha, já tem um tempinho. Ela faz a seguinte afirmação: Cristo e somente Cristo é adequado para ser o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E eu quero destacar esses três ofícios aí, estarei falando sobre os três ofícios de Jesus Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei, porque são essas características, digamos, esses dons de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tem, esses ofícios que ele tem, que dá essa condição de ser o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então, Cristo como profeta, dos seus ofícios, ele é para nos instruir nas coisas de Deus. Nós lembramos lá, vimos no Antigo Testamento, que o profeta é aquele que ouvia de Deus e passava para o povo aquilo que o povo deveria fazer, instruía ao povo. Mas, da mesma forma como os profetas não eram aceitos pelo povo, como foi nos dias de Jesus Cristo, como se hoje o profeta não é aceito, por quê? Porque a verdade de Deus não é aceita pelos homens. Os homens querem um Deus ao seu modo, do seu jeito, querem um Deus. Sim, os homens, se você perguntar aí a imensa maioria, todos querem um Deus. Todos falam que tem um Deus e muitos vão falar ainda que quer o Deus de Israel. Mas só que eles querem um Deus ao seu modo.
quer seguir as suas vidas do seu jeito. Mas Deus então escolhia um profeta, vamos citar aí os mais comuns em Moisés, mais comuns não, né? Mais conhecido. Comum não tinha nada, né? Mais conhecido Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, né? Chegava lá, falava diretamente com eles, e eles repassavam o povo, e o povo não queria, porque era contrário à vontade. E hoje, quando nós chegamos aqui, trazendo para o nosso lado, às vezes quando o pastor vai orientar, vai exortar uma pessoa, ele não quer, porque não é conforme a sua vontade. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas Jesus Cristo, como ele bateu de frente e jamais iria mudar a sua essência, porque ele é Deus, não foi aceito em Israel, foi crucificado, porque ele, mais do que ninguém, sabia e conhecia o seu Pai, o próprio Deus. Então ele falava as verdades de Deus, falava e cumpria aquilo que ele falava, sem nenhum erro. Então ele não foi aceito. Mas ele veio para instruir, para contar aquilo que ele não só ouvia de Deus, mas aquilo que ele vivia junto com Deus. Então por isso ele é o profeta verdadeiro, por isso ele tem condições de ser o intercessor, ser o mediador, porque ele via e fazia tudo junto com Deus. E ele também veio para remover a nossa cegueira e ignorância. Veja bem, ele veio para instruir, para remover de nós nossa cegueira, nossa ignorância. E o que nós fazemos? Continuamos mais ainda na nossa ignorância. Não queremos enxergar. Por isso vem aquele ditado, é o pior cego aquele que não quer ver. Porque Jesus Cristo vem e esclarece todos os dias. Nós temos base para tudo isso, para tirar a cegueira espiritual, nós falamos, mas nós não queremos. Nós queremos ver somente aquilo que nós queremos ver. Queremos continuar só com aprender só aquilo que nos interessa. Já prestou atenção que cada um tem os seus gostos, suas escolhas dentro da Bíblia? Todo mundo tem, né? Essa parte eu gosto mais, eu me identifico mais. Então a Bíblia seria só aquela parte que eu identifico mais, que eu quero mais. As outras partes que mexem comigo, que me dão um puxão de orelha nos pecados que eu cometo, essa parte não existe, então. Poderia arrancar as folhas da Bíblia ou apagar, né? Mas assim, com ninguém. Então vou apagar do meu celular essas partes que eu não gosto e vou seguir do meu jeito. Mas não é assim, né? Então vem para curar essa nossa cegueira, para remover nossa ignorância. Mas nós constantemente estamos irredutíveis, estamos aí duros na nossa forma de agir. Então o nosso maior profeta e mestre é o próprio Jesus Cristo. Porque, como eu já disse, ele revelou aquilo que é secreto de Deus. Os outros profetas, os homens, os profetas que eu citei, algum deles, eles conheciam um pouco, só apenas um pouco, só aquilo no momento que Deus precisava falar com os homens, Deus assim os revelava, falava com eles, dava o entendimento e eles falavam. Mas Jesus Cristo não, ele fazia parte ali do secreto conselho de Deus para a redenção, do qual o próprio Jesus Cristo foi, digamos assim, a peça fundamental dessa redenção. Foi a peça fundamental porque ele encarou a cruz. Por isso não tem nada, nem sequer uma acusação mínima, nem pode restar nenhuma dúvida quanto a Jesus Cristo, que ele é profeta por excelência. Porque não só ouviu de Deus, como ele vê, sabe de tudo que se passa com a pessoa de Deus. Então, como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus planeja para nós. Porque, como eu já disse algumas vezes assim, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas já pensou quando está lá reunido Deus nas suas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já pensou sobre isso já? Já teve a ousadia de tentar imaginar o que é resolvido ali entre as três figuras, se é um pecado falar que as três figuras mais célebres de toda a existência? O secreto conselho das três pessoas de Deus, resolvendo, planejando, traçando os caminhos da humanidade. Deve ser algo assim, deve não é, né? Algo espetacular, né?
Então Jesus Cristo não só ouviu de Deus, mas como ele estava ali fazendo parte. Quando eles resolveram, ele falou: eis-me aqui, usando as palavras de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a redenção do povo, da humanidade, daqueles que vão crer, daqueles escolhidos por Deus. Então ele é profeta por excelência por isso, porque ele sabe revelar os projetos de Deus, aquilo que Deus tem planejado para nós. E vai ser cumprido. Isso que é a maravilha maior ainda de Deus, que todos os seus planos, todos os seus projetos serão realizados, quer queira, quer não queira, quer quem acredite, não acredite, quem concorda ou não concorda, serão realizados todos os projetos de Deus. Nós aqui fazemos projetos, faz projeto disso, projeto daquilo, abandonamos, alguns nós concluímos, outros nós concluímos pela metade, mas o nosso Deus vai cumprir todos os seus projetos. João, outro dia eu cheguei lá, ele chamou lá, vem aqui para me ajudar no meu projeto. E o projeto dele era para pegar uns passarinhos. E ele tinha tudo planejado, pegava uma garrafa de 1,5 litro, amarrava com uma cordinha, o passarinho foi para cair em cima do passarinho. Só não sabia fazer o gatilho lá para desarmar. E quando eu desarmei, ele falou: vou, não vai dar certo porque está muito lento. Tem a noção, tudo com falha. Nós temos esses projetos. Esse é um projeto bem simples, que nós não deu conta de executar ainda, né? Mas tem projetos grandiosos pelos homens. Mas nenhum é perfeito. Qualquer projeto feito pelo homem ainda vai dar alguma falha. Mas o de Deus não tem falha. E Jesus Cristo tem revelado isso para nós. Mas nós temos tido a capacidade de ouvir, de parar e concordar com o projeto de Jesus Cristo para nós? Infelizmente não. E veja em Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Isso Moisés falando para o povo de Israel. Lógico, né, que Moisés, dentro dos seus escritos, falando, um profeta semelhante a mim, mas nós sabemos, né, que não tem comparação, né? Jesus Cristo é infinitamente superior a Moisés. Mas o que ele está falando, que nasceria um homem, uma criança, se tornaria homem do meio dos irmãos, do povo de Israel, de Judá, que cresceria, se tornaria homem, seria o profeta por excelência, enviado por Deus. E este profeta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele ouvirás. Mas nesses dias de tanta correria, de tanta loucura, de tanta coisa, nós temos ouvido a Jesus Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias para nós. Eu estou ouvindo a voz de Jesus Cristo? Às vezes, quando ouvimos, ainda vem a parte triste, que nós não obedecemos. Dá no mesmo, né? Você não ouvir, não obedecer, o resultado vai ser o mesmo. Não vai fazer a vontade de Jesus Cristo. O profeta é escolhido por Deus, é enviado por Deus para falar as verdades de Deus, para falar sobre os planos de Deus para nós. Mas esses projetos, esses planos de Deus só surtirão efeito se nós ouvirmos e obedecermos à voz deste profeta. No nosso caso, o nosso Jesus Cristo. E o segundo ofício de Jesus Cristo, aí como intercessor, como mediador, ele é o sacerdote. É um sumo sacerdote extremamente necessário. O sacerdote, o sumo sacerdote que tinha lá, entrava uma vez por ano no tabernáculo, no templo feito por Salomão, no santíssimo lugar. Ainda era amarrado com a corda, com campainhas e tudo. Se acontecesse alguma coisa, para puxar ele, para não morrer mais gente. Uma vez por ano, ainda com sacrifícios, aceito por Deus, para fazer expiação por ele e por todo Israel. Mas esse nosso sacerdote, que veio, e voltando um pouquinho aí, lembra lá que era com sangue de animais, para fazer essa expiação. Ao próprio nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, ele ofereceu o seu próprio sangue, santo,
sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, e ofereceu ali na cruz para expiar os nossos pecados. E o que que aconteceu no momento que Jesus Cristo morreu, expirou? O que que aconteceu no templo? O véu rasgou de cima a baixo, o véu do qual o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Foi rasgado para dizer que agora o homem tem livre acesso a Deus. Mas esse livre acesso ainda assim necessita de alguém, do próprio Jesus Cristo. E lá no final, eu vou dar mais uma explicação sobre isso ainda, essa necessidade de Jesus Cristo. Então, por causa, né, da imperfeição da nossa adoração, nós precisamos de um sacerdote. O sacerdote lá no Antigo Testamento era esse que, tipo assim, ele recebia o povo, ia até ali no santo lugar. O sacerdote, o sumo sacerdote, recolhia, tipo assim, simbolicamente recolhia as orações, levava até diante de Deus. Ele era o encarregado de levar a adoração, as orações, as petições do povo até Deus para ser aceito, para ser respondido por Deus. Agora em Jesus Cristo, ele também é o responsável de levar essa nossa adoração até Deus através da sua reconciliação. E por isso nós somos aceitos por Deus somente em Jesus Cristo. Então não há outra maneira de nós chegarmos até Deus se não for em Jesus Cristo. Nós queremos, pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho, o trabalho na igreja, ou sei lá, num campo missionário é muito importante. Sim, lógico que é. É louvável, sim, é louvável. Mas se não tiver Jesus Cristo, for só por mim mesmo, não tem nenhuma capacidade humana. O cara pode ser o maior orador, ser o intelectual, saber tudo de Bíblia, mas na hora do sermão, na hora do louvor, de cantar, ou tocar um instrumento, ou fazer qualquer trabalho que seja, se não for em Jesus Cristo, não será aceito. Então toda a arrogância humana, aquele negócio aqui que o meu microfone tem que ser mais alto, o meu instrumento tem que ser mais alto, para ouvir minha voz é mais bonita, ou a minha pregação é melhor, perdeu, não chegará até Deus. Deus vai recusar, porque não tem Jesus Cristo. Porque se o próprio Jesus Cristo, que é o único intercessor entre nós e Deus, ele se entregou na cruz, viveu de forma humilde, se rendeu. Por que que nós, pecadores, achamos que somos melhores do que os outros? Jamais não será aceito. Jesus Cristo poderia tocar a trombeta diante dele, anunciar e fazer aquele barulho todo, né, chamar a atenção, não quis, viveu lá de forma tranquila, mas de forma ousada e corajosa. E assumiu o seu papel e executou. Então, e esse sacerdote, o sacerdote, ele oferecia, lá no Antigo Testamento, ele oferecia os animais, que era lá, todas as suas ofertas, para satisfazer Deus. Mas a justiça de Deus foi satisfeita por completo em Jesus Cristo. Quando nós lemos um livro aí, que agora não me recordo nem o nome, né, mas eu li, que eu achei a parte mais interessante do livro, que eu sempre pensava, né, que Jesus Cristo tinha vindo única e exclusivamente para morrer no nosso lugar e nos salvar, né? Mas essa é a segunda. A primeira veio para satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus estava tão irado com o homem, pelo pecado do homem, que o desejo dele era exterminar. O homem acabar, se quisesse recomeçar de novo. Mas precisava satisfazer a ira e a justiça de Deus. E veio Jesus Cristo, satisfez a justiça de Deus e no pacote, é lógico, automaticamente nos salva aqueles a quem ele tem escolhido. Então esse sacerdote que entrava com um sacrifício pacífico diante de Deus para satisfazer a justiça de Deus, agora de forma definitiva é Jesus Cristo. Por isso ele é o sacerdote por excelência. E quando era pago os pecados ali do povo de Israel por animais, né, por um bode, por um carneiro, por um bezerro,
mas foi pago agora o preço de forma definitiva com o sangue de Jesus Cristo. Por isso, o mundo espiritual, sempre a moeda de paga é o sangue. Mas o nosso pecado foi pago definitivamente com o sangue santo de Jesus Cristo. Então, não tente pagar o seu pecado aí de outra forma. Você não iria conseguir. E ele já foi pago. Se você tem Jesus Cristo, ele já foi pago. Então, para de dar bobeira aí tentando pagar o seu pecado, né? Por isso nós não cremos, né, na teologia católica do purgatório, porque não tem. Já foi pago. Não precisa de nenhuma ação humana seria possível. E o sacrifício sacerdotal de Jesus Cristo aconteceu uma única vez. Então, quando você vê falar aí, eu sacrificar isso, aquilo, a gente vê aí, né? Lógico, eu já vi só na televisão, né? Em documentários ou filmes que retratam a realidade. Sabe aqueles sacerdotes lá do Oriente se retalhando lá, fazendo sacrifício para ser aceito por Deus? Isso é coisa do diabo, é coisa de demônios. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é perfeito e por ser perfeito é uma única vez. Lógico, a ação dele, a mediação dele entre nós e Deus é todos os dias. É constante, é incansável, até a volta dele é incansável. Constantemente, o tempo todo, ele está intercedendo junto de Deus por nós. Então ele continua sendo esse nosso grande sumo sacerdote. Mas lembre, o seu sacrifício foi uma única vez. E não tem mais essa coisa aí de estar fazendo todos os dias. Ele é rei eternamente. No qual é o terceiro ofício dele, Cristo como rei. Cristo é o rei de um domínio eterno e espiritual. Lógico, nós temos sempre que relembrar o povo de Israel, o povo judeu, queria um rei como Davi, ou ainda mais poderoso que Davi, subjugasse seus inimigos, as nações vizinhas, um rei terreno, político, dominador, que devolvesse a Israel o controle, ele fosse as nações mais poderosas da época. E Jesus Cristo veio falar para eles: meu reino não é daqui. Meu reino não pertence a este mundo. Meu reino é eterno, meu reino é do céu, e com uma grande vantagem sobre tudo isso: ele não terá fim. Vocês que já estudaram história aí, qual o império maior e mais duradouro que já existiu? Hã? Romano, maior império em território e em tempo. Mas o que aconteceu? Acabou. Como todos os reinos, todos os impérios, todos os imperadores, todos os reis, um dia morre, um dia acaba, isso tem um fim. Levanta outro, faz uma grande nação, Deus derruba, porque o único rei eterno, o reino eterno, é o de Jesus Cristo. E não é deste tempo. Então as pessoas estão muito interessadas aqui neste mundo, a angariar tantas coisas, né? Precisamos sim trabalhar, estudar, ter uma vida melhor, lógico, né? Tudo isso faz parte, sem, com tudo isso, perder de vista o reino eterno, para o qual Jesus Cristo nos salvou, para o qual Ele quer que nós lutemos todos os dias por este reino, anunciar este reino. Então, o primeiro mandamento que Ele dá é que nós vamos atender à voz de Deus, à voz do Pai, ter o único e verdadeiro Deus. Aí as pessoas vivem colocando tantas coisas aí pelo meio. Tem rei terrenos, né? As pessoas se curvam diante de reis, diante de homens, né? Vou nem dizer que é totalmente errado. Vamos ver que ultimamente aí a rainha mais famosa que teve foi da Inglaterra, né? Elizabeth, né? Viveu uns trocentos anos aí e reconhecida. Filho dela, que é rei agora, não é tão falado, né? Nem ouve falar mais, né? Dificilmente, né? Se fala. Ah, vai falar que o povo lá, se curvar diante dele, está totalmente errado. Pode se postar uma reverência a um rei terreno? Sim ou não? Sim ou não?
Sim, mas com uma condição: sabedor que aquilo é apenas um governo terreno, né? Ele não é político, porque ele é da monarquia lá, não é totalmente um político, mas é um chefe de Estado, uma representação terrena. O erro é achar que aquilo é uma divindade, que é um Deus, e ter colocar em primeiro lugar do que Jesus Cristo. Vou prostrar o meu espírito, a minha alma, somente diante de Jesus Cristo. Meu corpo, minha reverência, eu faço sim, diante de um homem, diante de uma pessoa, mas não colocando ela jamais acima ou no mesmo nível de Jesus Cristo. Esse sim é o Rei eterno ao qual nós não só, não adianta também, como ele mesmo disse, que me adianta chamar de Senhor, Senhor só com os lábios, com a boca e o coração, a alma, o espírito está longe. No dia do juízo ele vai apartar de mim que você não me pertence. Então não adianta da mesma forma eu vir aqui e cantar, e dizer que amo e que adoro, enquanto isso é só da boca para fora. Não vai adiantar nada, não vai resolver. Precisa a nossa atitude, nosso ser se prostrar diante de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Rei. Então a primeira ordem do Evangelho, que é a pregação a respeito de Jesus Cristo, é crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ordem do Evangelho que nós precisamos ter. Desde lá de Josué, quando nós vamos ler daqui uns dias, quando for tá aí, né, chegando já, Josué vai levar o povo de Israel a adentrar na terra prometida. Fala assim: vocês podem escolher que Deus vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, e agora mais para frente vai chegar: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos, não porque os nossos filhos, nossa família vai ser salvo por tabela, mas a família, a casa que o pai, a mãe serve a Deus, lógico que vai ter grande chance dos filhos, os demais, servirem a Jesus Cristo. Então, nós precisamos levar, anunciar o primeiro evangelista dos seus filhos, são vocês mesmos. Então, nós podemos esperar que nós cresceremos na nossa vida cristã somente quando nós vivemos ao modo de Jesus Cristo, servindo ao nosso único e verdadeiro Deus, nos sujeitando ao governo de Cristo. Nós obedecemos, cumprimos regras do governo terreno, sim, mas nós nos rendemos e adoramos somente ao governo de Jesus Cristo. Então o Evangelho é uma mensagem de que Cristo é o nosso Senhor. Se você ouvir um evangelho, uma pregação que onde Jesus Cristo não for o único Senhor de nossas vidas, está errado. Não é o evangelho de Jesus Cristo. E desde o começo até o fim é Jesus Cristo. Ele é o princípio, é o fim, é o ômega, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, em Cristo que ele realiza em nós o seu projeto. Então, ore, a prova de que ele é o nosso único e verdadeiro mediador, intercessor, como você queira, é que nós oramos a quem? A quem que nós oramos? Nós oramos a Jesus Cristo? Não, nós oramos a Deus em nome de Jesus, através, por meio de Jesus. Nós oramos a Deus com a mediação por meio ou em nome de Jesus Cristo. E, aliás, as únicas orações, as únicas orações que serão ouvidas, atendidas e respondidas por Deus se for em nome de Jesus Cristo. Então, por que nós oramos todas as vezes que nós encerramos? Em nome de Jesus. Porque se não for em nome de Jesus, Deus não vai se dignar nem ouvir aquilo que você está falando. Quanto mais realizar aquilo que nós estamos pedindo, clamando a Ele. Então, para encerrar, conduza a sua vida de oração, de adoração a Deus, centrado no culto
a Jesus Cristo. E tudo que você for fazer, se não for Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu, está lá constantemente intercedendo a Deus por nós, nada feito. Você não vai cultuar a Deus se não for através de Jesus Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Aliás, né, o grito de guerra aí da sala de adolescente, né? Então é um grito de guerra bem cristocêntrico, por assim dizer, né? Então ele é profeta, é rei e é sacerdote. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso único e verdadeiro intercessor, Pai, aquele que faz essa mediação entre nós, ó Pai. Nós precisamos relacionar com o Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, o Senhor nos deste Jesus Cristo. Eu honro e glorifico a Ti, ó Deus, pelo Teu Filho amado. Pai, em nome de Jesus. Amém.